E quem era o jovem Vinícius de Moraes? O Vinícius teve um pai que era poeta, um poeta de índole parnasiana, e que também era professor de latim. E o Vinícius teve uma mãe musicista, professora de piano. Vejam que interessante. O pai do Vinícius era poeta, a mãe professora de piano. E todos aqui sabemos que o Vinícius será um poeta e um músico, como que expressando o seu pai e sua mãe, de certo modo. Ele é formado num colégio jesuíta, no Santo Inácio, que até hoje existe, é um colégio de proa do Rio de Janeiro, um colégio para filhos da elite, a verdade é essa, mas que tem uma formação ainda muito sólida e que naquela época, estamos falando da segunda década do século XX, tinha uma formação católica bastante densa, bastante séria, bastante robusta. Santo Inácio de Loyola é o fundador da Ordem dos Jesuítas. Era um religioso espanhol que funda a Ordem dos Jesuítas, que terá uma importância extraordinária na história do Brasil, incluindo, dentre seus principais nomes, o padre José de Anchieta. Então, vejam, o Vinícius ele é formado aí dentro da tradição jesuíta, mas, obviamente, já no século XX, tendo, inclusive, como diretor o padre Leonel Franca, que é um importante intelectual católico, escreveu diversos livros e que depois, anos mais tarde, inclusive se tornará reitor da PUC do Rio de Janeiro. E, inclusive, é para o padre Leonel Franca que o Vinícius faz sua primeira confissão. O Vinícius ele sai do colégio com essa formação e entra na faculdade de Direito. E na faculdade de Direito, em que ele, inclusive, vai se formar, ele vai conviver com alguns colegas que acentuam esse lado religioso, católico, no Vinícius. Mário Vieira de Mello e, sobretudo, Otávio de Faria. E esses colegas com os quais ele convivia, dos quais ele era muito amigo, especialmente Otávio de Farias, que é autor da famosa coleção A Tragédia Burguesa, que tem como um dos seus principais títulos o livro Mundos Mortos. Quem não leu esse romance, recomendo, é um belíssimo romance. O Otávio de Faria vai ser fundamental nesse momento do Vinícius, apresentando ao Vinícius autores católicos, autores conservadores, que vão influenciar consideravelmente o Vinícius nesse primeiro momento. O Vinícius, então, lerá autores como Jacques Maritain, o intelectual católico francês. O Vinícius lerá os romancistas e poetas católicos da França do final do século XIX e início do século XX, como Georges Bernanos, que escreveu um dos meus livros preferidos, inclusive, Sob o Céu de Satã. O Vinícius lerá Paul Claudel, que foi uma das suas mais importantes influências. O Vinícius lerá Léon Blois, que foi também um grande prosador francês. Então, vejam, ele tem toda uma formação artística, intelectual, religiosa, atrelada ao catolicismo nesse primeiro momento. O que pode, aliás, soar muito estranho para quem não conhece a fundo a biografia do Vinícius e que tem já na sua cabeça sedimentada aquela figura do Vinícius que usará guias de orixás, que será da Umbanda, que comporá os afro-sambas com tantas referências às religiões de matriz africana. Então, vejam, o Vinícius ele se transforma ao longo da vida. Estamos falando de um Vinícius que tem aí seus 20 e poucos anos até seus 30 anos. Só que nesse momento, atrelado a tudo isso, o Vinícius ele era um conservador. E nós estamos falando de um momento histórico em que temos o avanço varguista no Brasil, já estamos na década de 30, portanto, já temos o regime de Vargas, e nós temos o avanço do nazifascismo. Então, vejam que circunstância é essa. Bom,
O Vinícius, em 1939, quando ele já está na faculdade de Direito, ele vai para Oxford, ele ganha uma bolsa e vai para Oxford, Inglaterra, estudar língua e literatura inglesa. E ele passa um bom período lá, só que aí o que acontece? Ele vai voltar para o Brasil justamente por causa da guerra. Então, o nazifascismo avança na Europa, a Inglaterra é um potencial alvo dos ataques alemães, e tendo em vista a instabilidade que, de repente, ele encontra, Vinícius decide regressar ao Brasil. Mas quero contar em mais detalhes essa história para que vocês compreendam melhor. Houve, antes da partida de Vinícius para a Inglaterra, para estudar em Oxford, houve uma mulher na vida do Vinícius que lhe foi fundamental. O nome dessa mulher era Beatriz Azevedo de Mello, a Tati, primeira esposa do Vinícius e esposa com a qual o Vinícius se manteve mais tempo casado. Não sei se é desconhecimento de todos vocês, mas o Vinícius teve 9 casamentos ao longo da vida, e estamos aqui falando do primeiro casamento, que se dá quando ele está na faculdade de Direito. Ele trabalhava como jornalista e como censor de cinema. Na época havia censura prévia dos filmes. Os filmes passavam por um censor que dizia se o filme poderia ser exibido ou não. O Vinícius era censor de cinema, mas nunca, na sua carreira, censurou um filme que fosse. Aliás, para quem não sabe, o Machado de Assis também foi censor de peças de teatro. O Machado de Assis, diferentemente do Vinícius, censurou algumas peças. O Vinícius nunca censurou. Mas houve um jantar na casa de um amigo em que ele conhece a Beatriz Azevedo de Mello, a Tati, que era uma mulher lindíssima, uma mulher muito bonita, que inclusive chamou a atenção de outro escritor anteriormente, um tal Monteiro Lobato, que se inspirou nas feições da Tati para compor as feições de sua mais famosa personagem, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aquele nariz arrebitado da Emília vem justamente do nariz arrebitado da Tati. Se escreve, na verdade, Tati, mas como eu já vi pessoas que conviveram com o Vinícius falando Tati, adotei para a minha fala essa pronúncia porque me parece que era assim que eles a chamavam. O Vinícius casa com essa Tati, com a Beatriz Azevedo de Mello, ainda sendo um católico, um religioso, conservador, e que flertava com essa extrema-direita, que flertava, que tinha uma certa simpatia por esses ditadores, tipo Vargas, tipo Salazar, tipo Franco. O Vinícius tinha um certo flerte, tanto que quando eles se conhecem, o Vinícius ele tem uma briga com a Tati porque ele diz que torcia pelo eixo na guerra e não pelos aliados. Então, vejam, o Vinícius daquele momento é um Vinícius ainda muito diferente do Vinícius de 10, 15 anos depois. E aí o que acontece? A Tati não só era uma mulher bonita, atraente, que chamava a atenção dos homens, como era uma mulher extremamente inteligente, uma mulher cultíssima e uma mulher de esquerda. Enquanto Vinícius flertava com a extrema-direita, a Tati era convictamente uma mulher de esquerda. Era uma socialista. E vejam só, o Vinícius tinha uma formação intelectual de leitura de clássicos, clássicos gregos, romanos, ingleses, franceses, italianos, portugueses. O Vinícius era um homem de clássicos. A Tati, por sua vez, era uma mulher que adorava artes, adorava literatura, adorava cinema, mas que adorava os modernistas. Então, ela, por exemplo, quando conhece o Vinícius, ela já é
apaixonada por Mário de Andrade e por Oswald de Andrade, que o Vinícius, por sua vez, detestava. E, aliás, depois ele ficará amigo de ambos, né? Do Oswald menos, chegou a conhecê-lo, mas não fica assim, um amigo próximo, mas fica muito amigo do Mário de Andrade. E aí o que acontece? Quando o Vinícius vai para Oxford, a Tati vai junta. Ele não podia morar com uma mulher por causa das regras burocráticas da bolsa que ele ganha, das regras da instituição, da Universidade de Oxford. Ela aluga um apartamento em Chelsea, exatamente onde fica o time inglês, né? O Chelsea, em Londres. Chelsea é um bairro de Londres. Ela aluga um apartamento lá e eles passam a se encontrar nesse apartamento. E o Vinícius, então, começa a conviver com uma pessoa que era, assim, o oposto dele. Vejam, ele era de direita, ela era de esquerda. Ele era católico, ela era ateísta. Ele gostava dos clássicos, ela só gostava dos modernos. Uma confusão. Só que o Vinícius, ele é como aquele verso do do Luís de Camões. Vocês devem conhecer aquele belíssimo soneto do grande poeta Luís de Camões, que diz assim: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Vejam, são versos de Camões. Transforma-se o amador, quem ama, tá? Aquele que ama, transforma-se na coisa amada por virtude, por causa de muito imaginar. Então, o Vinícius, conforme vai convivendo com a Tati, ele passa, como no verso camoniano, a transformar-se na coisa amada. E é interessante porque o Vinícius, progressivamente, em vez de fincar bandeira e dizer, não, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou isso e sou aquilo, ele começa a se aproximar. Não é ela que vai se transformando nele. Ela não vai indo para o centro ou indo para a direita. Ela não vai indo para os clássicos. Ela não vai indo para o catolicismo. É ele quem vem vindo para ela. Então, a Tati, ela vai ter uma importância crucial na vida do Vinícius. Porque, vejam, quando o Vinícius estava no Rio, o ambiente que o Vinícius frequentava era um ambiente conservador. E vejam, pessoal, eu quero deixar claro para vocês, não estou, neste momento, nem elogiando, nem criticando a direita ou a esquerda. Não estou dizendo que a direita é melhor que a esquerda, nem que a esquerda é melhor que a direita. Não é essa a nossa conversa hoje. O que eu estou é simplesmente descrever, o que estou fazendo é simplesmente descrever o processo do Vinícius. Tá bom? Então, vejam, o ambiente que o Vinícius frequentava no Rio de Janeiro era um ambiente de pessoas conservadoras de direita católicas. Por exemplo, o primeiro poema que ele publica, A Transfiguração da Montanha, é publicado numa revista chamada Ordem, cujo inaugurador era o Jackson de Figueiredo, o mais importante intelectual católico do início do século XX. Quando Jackson de Figueiredo morre e assume a revista, outro diretor, esse novo diretor é o Alceu Amoroso Lima, que é um intelectual católico. Talvez, se nós pegarmos aí os 3 ou 4 intelectuais católicos brasileiros mais importantes do século XX, o nome do Alceu Amoroso Lima tem que estar. Vai estar Jackson de Figueiredo, vai estar Alceu de Amoroso Lima, vai estar o Gustavo Corsão. Então, veja, é ali com essa gente que o Vinícius está convivendo. Só que quando ele vai para Oxford, ele vai com a Tati, que não tinha nada a ver com esse pessoal. Ela era de esquerda, ela era comunista, ela era totalmente diferente das pessoas com quem o Vinícius dialogava. Vinícius, aliás, que de 31 a 33, portanto, já sob regime varguista, servirá ao exército. E isso vai ter influência sobre a mente dele naquele momento. Ele serve ao exército que está sob a égide
de Vargas. Vargas que acabara de dar um golpe. Então, veja, o Vinícius ele fica 2 anos no Exército. O Vinícius, nessa época, é atleta. O Vinícius fazia corrida, né, o atletismo, ele fazia salto com vara, ele fazia o salto sem vara, o salto livre, e fazia jiu-jitsu. Vinícius foi aluno da primeira geração de alunos do Hélio Gracie. Vinícius era lutador de jiu-jitsu, né? Então, vejam, é um ambiente de relacionamentos, de sociabilidade completamente diferente do Vinícius que nós temos na nossa cabeça. Nesse momento, o Vinícius é soldado, ultracatólico, só publica em revistas de fundação, né, cujos fundadores são católicos, é lutador de jiu-jitsu e atleta. E gosta de atirar, né? Adorava dar os seus tiros. E a partir da Tati, isso vai mudar.